Existem várias maneiras de se vingar de alguém sem deixar rastros, mas eu escolhi a mais dolorosa: a verdade. Quando Vitória Mendes, a síndica do condomínio Palmeiras, decidiu anunciar na frente de todos que meu filho não era do meu marido, ela não sabia que estava acionando um interruptor que eu mantive desligado por 12 anos. Naquele momento, olhando para seu rosto satisfeito, soube exatamente quanto tempo levaria para destruí-la: 187 dias. Parece um castelo, foi o que Rafael disse quando vimos o condomínio Palmeiras pela primeira vez. E ele não estava errado. Com suas torres espelhadas, piscina com borda infinita e jardins que pareciam saídos de revista de decoração, era o sonho de consumo da classe média alta de Ipanema. Custou uma promoção de André, algumas economias e um pouquinho do meu orgulho, já que minha sogra ajudou com a entrada, e nunca deixa a gente esquecer disso. Logo no primeiro dia de mudança, notei que as regras não escritas eram mais importantes que o regulamento oficial. Quando nossa transportadora chegou, o porteiro seu Gilson fez questão de avisar: Dona Vitória pediu para usar o elevador de serviço mesmo para vocês. Sorri educadamente, mas já senti o gosto amargo daquela hierarquia. 3 horas depois, enquanto organizava pratos na cozinha, a própria apareceu à minha porta com um buquê de flores e um sorriso que não alcançava os olhos. Bem-vindos ao Palmeiras. Sou Vitória Mendes, síndica há 5 anos consecutivos. Ela escaneou minha sala com decoração ainda improvisada e continuou: Fazemos questão de manter um padrão aqui. Temos churrascos mensais, reuniões de condomínio toda primeira quinta. E nossa administração é impecável. Só quando seu marido apareceu atrás dela, meu mundo parou por um segundo. César, com seu blazer azul marinho e aquele sorriso que eu conhecia tão bem, parecia tão surpreso quanto eu. Esse é meu marido, César. Ele é CEO da Mendes Incorporações. Muito prazer, sou Luísa. Meu marido André está terminando de resolver algo com a mudança, e aquele ali escondido atrás do sofá é o Rafael, nosso filho. César estendeu a mão e, quando nossos dedos se tocaram, senti um arrepio familiar. O prazer é meu, Luísa. Bem-vinda ao Palmeiras, ele disse, segurando minha mão por tempo demais. Vitória pareceu notar e rapidamente convidou. Temos um coquetel no salão de festas hoje à noite. Nada formal, apenas para conhecer os vizinhos. Espero vocês lá. Quando saíram, encostei na porta fechada com o coração martelando. De todos os condomínios em todos os bairros do Rio de Janeiro, vim parar justamente no dele. Conheci André 6 anos atrás, quando eu tinha acabado de descobrir que estava grávida e César havia sumido depois de prometer deixar a esposa. Ironias da vida. Fui chorar minhas mágoas em um bar na Lapa e acabei sendo consolada por um cara gentil que me ofereceu guardanapos enquanto eu soluçava sobre meu suco de laranja. André não se importou quando contei, no nosso terceiro encontro, que estava esperando um filho de outro homem. A vida é complicada demais para a gente julgar os outros, ele disse, segurando minha mão por cima da mesa do bistrô do Léo. Nos casamos quando Rafael tinha 2 meses. André registrou meu filho como seu sem hesitar, e durante 5 anos fomos perfeitamente felizes no nosso apartamento simples na Tijuca. Ele um pai maravilhoso, paciente nas noites sem dormir, presente nas apresentações escolares, firme quando necessário. Eu realmente acreditava que tínhamos enterrado o passado, até que a promoção dele para gerente regional da construtora nos fez dar o salto social e nos mudar para o condomínio Palmeiras. O que mais me machuca não são as mentiras que contei, mas a verdade que escondi. André nunca soube quem era o verdadeiro pai de Rafael, apenas que foi um cara que não quis assumir a responsabilidade. Que César existiu na minha vida antes, que me prometeu o mundo, que me deixou quando mais precisei dele. Esses detalhes nunca compartilhei. Como poderia dizer agora que nosso vizinho do 1502, marido da síndica, era o homem que eu mais amei e também mais odiei? Rafael cresceu achando que André era seu pai biológico, e em todos os sentidos que importam, ele é.
Mas à medida que meu filho cresce, as semelhanças com César se tornam mais evidentes. O mesmo sorriso de canto, a mesma habilidade natural para a música, até a maneira de franzir a testa quando está concentrado. E agora, morando no mesmo condomínio, era apenas questão de tempo até alguém notar. O que eu não esperava é que a primeira pessoa seria justamente a esposa de César, com suas observações afiadas como navalhas e sorrisos que escondem veneno. Vitória Mendes é o tipo de mulher que você vê nas revistas de celebridades locais. Não famosa o suficiente para as nacionais, mas importante em seu pequeno reino. Sempre de salto, mesmo para buscar o pão, cabelos impecavelmente escovados às 7 da manhã, unhas feitas religiosamente toda quarta-feira no Espaço Márcia, no shopping. Descobri depois que ela foi Miss Rio de Janeiro 2005, ficou em 4º lugar no Miss Brasil e nunca superou não ter ido para o Miss Universo. Sua obsessão com controle se estende a cada detalhe do condomínio. A cor exata das flores no jardim, rosa claro, nunca vermelho, para manter a elegância. A temperatura da piscina, sempre 28 graus, nem mais nem menos, até o uniforme dos funcionários, que ela mesma desenhou. As reuniões de condomínio são seu palco, onde ela reina com planilhas coloridas e propostas sempre aprovadas por unanimidade. Ninguém ousa contrariar a rainha. César, ao contrário, parece apenas coadjuvante no reino da esposa. Durante o dia, é o poderoso CEO da Mendes Incorporações, empresa que herdou do pai e transformou em uma das maiores construtoras do Rio. Mas no condomínio, é quase uma sombra de Vitória, concordando com tudo, sorrindo nos momentos certos, cumprimentando os vizinhos com aquela cordialidade ensaiada. Só seus olhos, quando encontram os meus no elevador, revelam que há mais por trás daquela fachada perfeita. Bianca, a filha deles, é o verdadeiro tesouro do reino. Aos 10 anos, já tem o porte e a postura da mãe, combinados com a inteligência calculista do pai. Nas aulas de balé na área comum, é sempre ela a primeira a chegar e a última a sair, treinando obstinadamente até acertar cada movimento. No Colégio São Bento, onde estuda com Rafael, é conhecida por suas festas de aniversário espetaculares e por escolher criteriosamente quem pode fazer parte de seu círculo de amizades. Até então, meu filho estava na lista dos excluídos, algo que, sem eu saber naquele momento, estava prestes a mudar drasticamente. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa terça-feira comum, voltando do supermercado Zona Sul com sacolas demais nos braços. Entrei no elevador onde Camila do 1201 e Patrícia do 1401 conversavam animadamente. Quando me viram, o silêncio caiu como uma guilhotina. Clima bom para a piscina hoje, né? Tentei quebrar o gelo enquanto equilibrava as compras. Recebi apenas sorrisos tensos e olhares de canto. Quando saí no meu andar, ouvi Camila sussurrar. Você acha que ela sabe? Aquela sensação de ser o assunto alheio me acompanhou até a porta de casa. O grupo de WhatsApp do condomínio, normalmente inundado com mensagens sobre encomendas na portaria e reclamações sobre barulho, começou a ficar estranho. Minhas perguntas sobre o horário da aula de Pilates ou sobre a reunião do conselho ficavam flutuando sem resposta. Mas bastava a Vitória postar um simples "Bom dia, vizinhos", para uma enxurrada de carinhas sorridentes e mensagens aparecerem. O mais bizarro foi quando postei uma foto do bolo que fiz para o aniversário do porteiro e Flávia do 902 comentou: "Certeza que a receita é sua mesmo?" 2 semanas depois, Rafael voltou da escola com os olhos vermelhos de chorar. Quando finalmente consegui que falasse, soltou entre soluços: "Pedro disse que tio César é meu pai de verdade e que todo mundo no prédio já sabe." Meu sangue gelou. Pedro era filho de Juliana, melhor amiga de Vitória. "Quem contou isso para o Pedro, filho?" Rafael secou as lágrimas com a manga do uniforme do colégio. Ele disse que ouviu a mãe dele falando no telefone. E agora, ninguém quer sentar comigo no recreio porque dizem que sou mentiroso igual minha mãe. Naquela noite, André chegou mais tarde que o normal.
Seu beijo de cumprimento foi rápido, quase protocolar. Durante o jantar, ficou em silêncio enquanto eu tagarelava nervosamente sobre o dia. Foi só quando Rafael foi dormir que ele pegou o tablet e me mostrou um e-mail anônimo que recebera no trabalho. Pergunte à sua esposa sobre o verdadeiro pai do seu filho. Compare as fotos do aniversário do condomínio. A semelhança com o César é inegável. Olhei para André, para aqueles olhos que sempre confiaram em mim, e pela primeira vez vi dúvida. Tem algo que você queira me contar, Luísa? Ele perguntou, a voz tão controlada que parecia de um estranho. Naquela noite, depois que André finalmente dormiu após uma conversa exaustiva, onde menti descaradamente, fiquei sentada na varanda do nosso apartamento, observando as luzes da cidade. As ondas batiam na praia de Ipanema ao longe, indiferentes ao caos da minha vida. Contei cada mentira que havia dito e me senti nauseada. Mas em meio ao desespero, uma clareza gélida tomou conta de mim. Se Vitória queria guerra, teria batalha. Porém, ela cometeu o erro de subestimar sua inimiga. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Tudo sobre Vitória Mendes, suas redes sociais, entrevistas antigas quando foi Miss, reportagens sobre eventos beneficentes. Criei uma planilha cronológica dos últimos 15 anos da vida dela. Quanto mais conhecesse meu alvo, melhor seria meu ataque. Descobri que ela tinha um padrão. Desmoralizava pessoas publicamente, depois oferecia ajuda, criando dependentes emocionais. Tinha feito isso com a ex-síndica, agora sua assistente pessoal. Comigo seria diferente. Calculei quanto tempo precisaria. 187 dias, nem mais, nem menos. O suficiente para me infiltrar em seu círculo, descobrir seus segredos e preparar o contra-ataque. O plano precisava ser meticuloso. Fase 1. Me tornar invisível, não reagir às provocações, deixá-la pensar que tinha vencido. Fase 2. Me aproximar de pessoas-chave no círculo dela. Fase 3. Descobrir evidências concretas do passado de César. Fase 4. O golpe final na reunião de condomínio que ela mesma agendaria, confiante em sua vitória. Na manhã seguinte, olhei-me no espelho e mal me reconheci. Havia algo diferente nos meus olhos. Um brilho calculista que nunca esteve lá antes. Quem é você? Sussurrei para meu reflexo enquanto aplicava batom. Uma Luísa que eu não conhecia sorriu de volta, confiante e perigosa. Naquele momento, me perguntei se valeria a pena, se não seria melhor simplesmente nos mudarmos. Mas então lembrei do rosto de Rafael chorando, de André duvidando de mim, do sorriso vitorioso de Vitória. Não recuaria. Pelo contrário, daria o primeiro passo do meu plano naquele mesmo dia. O projeto Invisibilidade começou naquela manhã mesmo. Cruzei com Vitória no elevador e sorri como se nada estivesse acontecendo. Comentei sobre o tempo e até elogiei seus brincos. Ela parecia confusa com minha normalidade. Esperava lágrimas, confronto, qualquer reação que confirmasse minha culpa. Durante as semanas seguintes, mantive a mesma estratégia, educada, invisível, inofensiva. Na piscina, oferecia petiscos para os vizinhos. No playground, supervisionava as crianças com um sorriso sereno. O jantar acidental foi minha primeira jogada ofensiva. Estamos comemorando a promoção de André e gostaríamos muito que vocês viessem, disse a Patrícia do 1401, sabendo que ela espalharia para todo o condomínio. Como esperado, Vitória não resistiu. Recusar seria admitir que havia algo estranho entre nós. Quando ela e César entraram em nosso apartamento naquela noite, a tensão era quase palpável. César me olhava como se estivesse vendo um fantasma, enquanto André, ainda desconfiado, observava cada interação entre nós. Sua cobertura é realmente deslumbrante, Vitória, comentei durante o tour que ela insistiu em me dar 2 semanas depois, quando me convidou para o café da manhã do Comitê Beneficente. Enquanto ela mostrava orgulhosamente cada ambiente decorado por um famoso designer francês, eu mentalmente mapeava o apartamento. O escritório de César ficava no fim do corredor,
com porta de correr e vista para o mar. Vitória mencionou, com falsa modéstia, que ele passava mais tempo ali do que na empresa. Homens e seus espaços sagrados, não é mesmo? Ela riu, sem perceber meu interesse. O momento perfeito surgiu durante o evento beneficente para crianças com câncer que Vitória organizou na cobertura. Enquanto todos se concentravam no leilão, no salão principal, esgueirei-me pelo corredor. A porta do escritório estava destrancada. Um descuido ou sorte não importava. Com o coração martelando, entrei rapidamente e comecei a vasculhar as gavetas. Foi quando encontrei, escondida sob pastas financeiras, uma caixa com um teste de DNA e antigas fotografias. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope com os resultados. César tinha feito um teste secreto comparando seu DNA com o de Rafael. Positivo para a paternidade, 99% de certeza. Ele sabia. O tempo todo ele sabia. Aquela descoberta mudou tudo. César sabia que Rafael era seu filho, tinha confirmado com um teste de DNA e não fez absolutamente nada. Não me procurou, não tentou conhecê-lo, simplesmente guardou a informação como quem esconde um objeto inconveniente. Enquanto dirigia de volta para casa, após o evento beneficente, minhas mãos tremiam no volante do meu Jeep Renegade. As lágrimas embaçavam minha visão, mas não eram de tristeza, eram de pura raiva. O próximo passo veio quando, seguindo meus instintos, passei a monitorar discretamente as saídas de César. Num sábado, enquanto Vitória estava em seu dia de spa no Copacabana Palace, vi César saindo sozinho do condomínio, sem o motorista. Impulsivamente peguei meu carro e o segui. O trânsito na Avenida Atlântica estava caótico e quase o perdi várias vezes até que ele estacionou na Tijuca, meu antigo bairro. Meu coração quase parou quando reconheci o prédio. Era o meu antigo edifício, exatamente onde eu morava quando estava grávida. Com as mãos suando, esperei no carro até vê-lo sair, 1 hora depois. Assim que César desapareceu, entrei no prédio. Vim ver um amigo, menti para o porteiro, que assentiu sem interesse, talvez ainda me reconhecendo vagamente. No 3º andar, parei diante da porta que um dia foi minha, agora com uma placa. C. Mendes. Olhei para todos os lados, sentindo-me uma criminosa, e então tirei do bolso minha antiga chave, que guardava como um amuleto do passado. Para meu choque absoluto, quando a coloquei na fechadura, ela girou sem resistência. César havia comprado meu antigo apartamento, mas nunca trocara as fechaduras. A porta se abriu, revelando o espaço que um dia foi meu lar. O apartamento era uma cápsula do tempo. Nas paredes, fotos minhas, grávida, sorrindo na praia, dormindo. Em uma estante, caixas organizadas por datas, contendo cartas que enviei a César, ingressos de shows que fomos juntos, até o teste de gravidez positivo que ele nunca viu porque havia viajado a negócios. Num canto, algo que gelou meu sangue. Um mural inteiro dedicado a Rafael, com fotos desde bebê até recentemente no campeonato de natação do colégio. César não apenas sabia sobre nosso filho, ele nos observava, nos seguia, colecionava nossa vida como um álbum mórbido. Saí dali com uma certeza, não havia mais volta. Ele havia cruzado todos os limites. A semana após a descoberta do apartamento secreto foi um pesadelo. Não conseguia dormir, mal comia, e André começou a perguntar se eu estava doente. É só estresse do trabalho, menti, tentando parecer normal enquanto minha mente criava planos cada vez mais elaborados para expor César. Na quinta-feira, porém, algo pior aconteceu. A coordenadora da escola ligou. Rafael havia desmaiado durante a educação física e estava com febre alta. Corri para o Colégio São Bento como se minha vida dependesse disso. Nunca vi uma febre subir tão rápido, disse a médica no hospital samaritano, olhando preocupada para os 39 graus no termômetro. Exames de sangue foram feitos às pressas e o resultado caiu como uma bomba. Rafael precisava de uma transfusão urgente devido a uma anemia severa, possivelmente relacionada a uma doença autoimune. Precisamos de doadores compatíveis.
Vocês têm familiares próximos? Perguntou a médica. Antes que eu pudesse responder, André já estava arregaçando as mangas, mas eu sabia que seu sangue provavelmente não seria compatível. A notícia se espalhou pelo condomínio, em parte porque precisávamos de doadores, em parte porque as fofocas voam mais rápido que ambulâncias. Para minha surpresa, César apareceu no hospital meia hora depois, visivelmente agitado. Soube que o menino precisa de doadores, disse ele ao médico, evitando meu olhar. Fiz menção de impedir, mas alguma coisa me deteve. Rafael estava pálido na cama, com tubos e monitores por toda parte. Meu orgulho valia menos que a vida do meu filho. O teste rápido confirmou. César era compatível. Enquanto ele doava sangue numa sala ao lado, André me olhava com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Um misto de desconfiança e revelação, como se as últimas peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Por que o tipo sanguíneo dele é compatível e o meu não? Por que ele veio tão rápido? O que está acontecendo, Luísa? Perguntou com voz baixa, quase sussurrando para que César não ouvisse da sala ao lado. Olhei para meu marido, para o homem que havia amado e traído com mentiras por anos, e não consegui responder. As lágrimas desceram silenciosas enquanto meu mundo desabava em câmera lenta. A transfusão funcionou, e Rafael começou a melhorar gradualmente. O médico diagnosticou uma condição autoimune rara, que exigiria tratamento contínuo. Durante os 3 dias que passei no hospital, dormia em uma poltrona desconfortável ao lado da cama dele, enquanto André e César se revezavam em visitas tensas. Em um desses momentos, quando finalmente estava sozinha com Rafael adormecido, ouvi uma voz familiar. Ave Maria, como esse menino cresceu! Dona Neide, a senhora de cabelos grisalhos e corpo roliço que cuidou de Rafael nos seus primeiros meses de vida, sorria da porta. Era enfermeira aposentada e fazia trabalho voluntário no hospital. Nos abraçamos com lágrimas nos olhos e ela sussurrou. Reconheci o nome dele na ficha. Meu pequeno príncipe, como está grande! Aquela coincidência parecia um presente do destino, e passamos horas colocando o papo em dia, enquanto ela checava os sinais vitais de Rafael com a experiência de décadas. Nunca esqueci aquele homem que ia visitar vocês quando você achava que eu não percebia, Dona Neide comentou casualmente enquanto arrumava os lençóis de Rafael. Meu coração parou. Que homem, Neide! Ela sorriu, como quem sabe mais do que conta. Aquele bonitão de carro importado que estacionava na esquina. Ele ficava olhando para o prédio, às vezes subia quando você saía para trabalhar. Um dia, peguei ele olhando o bebê no berço. Quase chamei a polícia, mas ele mostrou fotos suas e disse que era amigo preocupado. A revelação me deixou sem ar. César não apenas sabia sobre Rafael desde o início, ele o visitava escondido. A senhora tem certeza, Dona Neide? Ela riu. Minha filha, tenho 68 anos, mas meus olhos e memória funcionam perfeitamente. Inclusive, ela abriu a bolsa surrada e tirou um envelope amarelado. Sempre carreguei isso comigo, esperando te encontrar de novo. Tirei escondido com minha câmera velha por precaução. Nunca confiei nele. Dentro do envelope, uma foto desbotada mostrava claramente César inclinado sobre o berço de Rafael, com uma expressão que eu nunca havia visto em seu rosto. Puro amor paternal. O concurso anual de talentos do condomínio Palmeiras era o evento mais aguardado depois da festa de Réveillon na cobertura dos Mendes. Crianças e adolescentes se apresentavam para uma plateia de pais orgulhosos e um júri formado por 3 moradores com experiência cultural. Este ano, um maestro aposentado, uma ex-bailarina do municipal e, claro, Vitória, que insistia em participar de tudo. Mesmo com Rafael ainda se recuperando, não pudemos recusar sua participação. Ele implorou para tocar piano, o instrumento que aprendera sozinho assistindo vídeos no YouTube. Tem certeza que ele nunca teve aulas formais? Perguntou a professora da escola de música que o avaliou para o concurso. Rafael sentou-se ao piano do salão de festas e tocou Chopin como se tivesse nascido fazendo aquilo. É um dom natural muito raro,
ela comentou, olhando-me com curiosidade. O que ela não sabia é que César havia sido prodígio musical na juventude, chegando a se apresentar na Sala Cecília Meirelles aos 12 anos, antes que o pai o obrigasse a seguir carreira nos negócios da família. Na noite do concurso, o salão estava lotado. Rafael, com seu paletó azul marinho que compramos especialmente para a ocasião, parecia nervoso, mas determinado. Da primeira fileira, Bianca o observava com uma expressão que misturava curiosidade e inveja. Ao lado dela, César e Vitória. Ela impecável em seu vestido Versace, ele visivelmente tenso. Quando anunciaram Rafael, senti André apertar minha mão com força. Desde a transfusão, nossa relação estava frágil como cristal, sustentada apenas por conversas superficiais e uma trégua silenciosa pelo bem de nosso filho. Rafael tocou magnificamente. Seus dedos deslizavam pelas teclas com a mesma precisão e paixão que eu já tinha visto em vídeos antigos de César. Quando terminou, o salão explodiu em aplausos. Todos menos Vitória, que observava o menino com os olhos estreitos, calculistas. Enquanto Rafael fazia uma reverência tímida, vi claramente o momento exato em que ela olhou de César para meu filho, notando a mesma inclinação da cabeça, o mesmo sorriso de canto, a mesma covinha na bochecha direita. Quando nossos olhares se cruzaram, não havia mais dúvida no dela, apenas uma certeza fria e uma promessa silenciosa de destruição. O convite chegou para todos os apartamentos do condomínio Palmeiras, todos menos o nosso. Um envelope dourado deslizado por baixo das portas anunciava o Jantar Beneficente Anual para o Instituto Criança Feliz, tradicionalmente realizado no salão de festas e organizado por Vitória. Descobri a exclusão quando Rafael voltou da escola arrasado porque Bianca havia distribuído os convites na sala de aula. "Por que não fomos convidados, mãe? Ano passado a gente foi", perguntou com aquela inocência que parte meu coração toda vez. "Vocês não receberam? Deve ter sido um engano", respondeu Patrícia do 1401 quando questionei, seu sorriso hesitante entregando que sabia exatamente o que estava acontecendo. Liguei para o buffet que sempre atendia os eventos. O dono, seu Antônio, era amigo de longa data. "Pois é, Luísa. Recebi ordens expressas da dona Vitória. Ela disse, risque o 1203 da lista. Não quero aquela família lá", confessou constrangido. A exclusão não era acidental. Era o primeiro golpe público na guerra silenciosa que Vitória havia declarado. As portas começaram a se fechar literalmente. Na quarta-feira, quando tentei acessar a academia do condomínio, meu cartão magnético não funcionou. "Sistema em manutenção para seu apartamento, dona Luísa", explicou o zelador, evitando meu olhar. No sábado, Rafael foi impedido de usar a piscina porque havia uma reserva privativa, embora estivesse visivelmente vazia. André, sempre mais diplomático, tentou conversar com o síndico apenas para ouvir que são decisões administrativas temporárias e que talvez a família devesse avaliar se o perfil do condomínio ainda os atende. Estava saindo do elevador quando Vitória entrou, perfumada e impecável como sempre. Ao me ver, seu olhar se transformou. "Até quando vai continuar com essa farsa, Luísa?", disse entre dentes, segurando a porta para que não fechasse. "Inventar que teve um caso com meu marido e que ele é pai do seu filho? Você precisa de ajuda psiquiátrica." Sua voz era gélida, mas seus olhos queimavam de ódio. "Não estou inventando nada, Vitória", respondi, mantendo a calma que pratiquei no espelho. "E logo você vai descobrir isso da pior maneira possível." Ela sorriu, aquele sorriso perfeito de comercial de creme dental. "Experimente provar suas mentiras. Até lá, considere que sua família não é mais bem-vinda nos espaços comuns deste condomínio." A porta fechou, levando-a para cima, mas o frio de suas palavras permaneceu, me envolvendo como uma mortalha. "Meu filho precisa mudar de escola imediatamente", exigia ao diretor do Colégio São Bento, mal contendo as lágrimas. Rafael havia chegado em casa com a camiseta do uniforme rasgada e um bilhete anônimo colado na mochila. "Filho bastardo."
O bullying, que começara com comentários sussurrados, agora era aberto e brutal. O diretor Marcelo, homem sensato que conhecíamos há anos, parecia genuinamente preocupado. Estamos tratando isso com máxima seriedade, Dona Luísa, mas transferir no meio do ano letivo? Interrompi. Me diga então, como vou proteger meu filho? O consultório do Dr. Moreira ficava em Botafogo, longe o suficiente do condomínio para evitar encontros indesejados. É o mesmo médico que coletou o material para o teste que encontrei no escritório de César, explicou Patrícia, que surpreendentemente se tornara minha aliada. O médico, senhor de cabelos grisalhos e óculos de tartaruga, examinou meu pedido com desconfiança. A senhora entende que precisaria da autorização do suposto pai para realizar o teste oficial? Coloquei na mesa a cópia do resultado que encontrei no apartamento secreto. Ele já fez um teste sem meu consentimento, doutor. Preciso da confirmação oficial para proteger meu filho. César tentou impedir de todas as formas possíveis. Primeiro com ameaças veladas sobre processos por difamação, depois oferecendo dinheiro para que eu deixasse as coisas como estão. Em nosso último encontro no café da livraria Argumento no Leblon, ele finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. Se você insistir nessa história, vou negar até o fim. Minha palavra contra a sua. E adivinha quem o juiz vai acreditar? No CEO respeitado ou na mãe solteira que apareceu do nada inventando histórias? Seus olhos, que um dia me pareceram apaixonados, agora eram frios como os de um tubarão. Você se esqueceu das provas que tenho, César? Das fotos no apartamento secreto? Dos e-mails? Da sua obsessão por um filho que oficialmente você nem conhece? Quando finalmente recebi os resultados oficiais, o peso da verdade era quase físico. Parecia que carregava concreto no peito. O DNA não deixava dúvidas. César era o pai biológico de Rafael, com 99% de certeza. Sentada no banco da pracinha do Leblon, observando crianças brincando com seus pais, me perguntei se deveria usar aquela informação. Arruinaria definitivamente Vitória, que claramente não sabia da traição, destruiria meu casamento de vez e afetaria Rafael de maneiras que eu não podia prever. Mas então lembrei dos olhares de desprezo dos vizinhos, do uniforme rasgado de Rafael, do sorriso vitorioso de Vitória no elevador. Ela escolheu transformar suspeitas em guerra. Eu transformaria a guerra em verdade. Guardei o envelope na bolsa e digitei uma mensagem para André. Precisamos conversar. Você merece saber tudo, a verdade completa. A notificação chegou oficialmente em papel timbrado, assinado por Vitória como síndica. Reunião extraordinária de condomínio. Pauta: discussão sobre condutas incompatíveis com os valores da comunidade Palmeiras. Todo morador recebeu uma cópia, inclusive nós. Era o golpe final em sua estratégia. Um julgamento público para nos humilhar e, possivelmente, pressionar pela nossa saída do condomínio. Em anexo ao comunicado, um abaixo-assinado com 36 assinaturas solicitando que o caso fosse formalmente avaliado pelo Conselho. Uma execução com aparência de democracia. Ela vai te emboscar na reunião, tenho certeza, disse Patrícia enquanto tomávamos café na padaria Talho Capixaba, nosso refúgio longe dos olhares do condomínio. Vitória já convenceu metade do prédio que você é uma destruidora de lares e mitômana. Assenti, mexendo o café já frio. Deixe que pense isso. O importante é que tenho tudo preparado. Na minha pasta, além do teste de DNA oficial, havia fotos do apartamento secreto de César, as imagens que Dona Neide me deu e os e-mails antigos que comprovavam nosso relacionamento. É arriscado, Luísa, Patrícia alertou. Você pode perder tudo. Sorri amargamente. Eu já perdi. César fez uma última tentativa na véspera da reunião. Apareceu na minha porta às 10 da noite, visivelmente alcoolizado. Não faça isso, Luísa, implorou, os olhos vermelhos e a gravata frouxa. Podemos resolver tudo civilizadamente. Deixei-o entrar apenas porque não queria criar mais uma cena no corredor. Civilizadamente? Como você e sua esposa foram comigo?
Como foram com Rafael? Ele cambaleou até o sofá, parecendo subitamente muito mais velho e cansado. Você não entende o que está em jogo. Vitória não sabe de nada. Ela realmente acredita que você inventou tudo isso por inveja, por querer o que ela tem. As palavras dele me atingiram como um tapa. Então, você deixou que ela me transformasse na vilã da história, que fizesse da vida do nosso filho um inferno, quando poderia ter simplesmente contado a verdade? Naquela noite, André voltou. Não para ficar, mas para conversar com Rafael. Observei de longe enquanto eles jogavam videogame na sala, rindo como nos velhos tempos. Depois, André colocou nosso filho para dormir e veio até a cozinha, onde eu fingia estar ocupada lavando louça. Amanhã é a reunião, ele disse encostado na porta. Sei disso, respondi sem me virar, para que ele não visse minhas lágrimas. O que você vai fazer? A pergunta pairou entre nós como uma nuvem carregada. Virei-me lentamente. Vou contar a verdade, toda ela. André assentiu, os olhos tristes, mas determinados. Então estarei lá, não por você ou por César, mas por Rafael. Ele vai precisar de nós dois, independente do que aconteça. Quando André saiu, fiquei sozinha com a certeza de que depois do dia seguinte, nada seria como antes. O salão de festas estava lotado como nunca. 57 moradores. Contei discretamente enquanto me sentava na última fileira, tentando ser invisível. O ar-condicionado não dava conta do calor humano, e o cheiro de café barato se misturava com perfumes caros e tensão. Vitória, impecável num tubinho vermelho Dolce & Gabbana, conduzia a reunião com eficiência ensaiada. Assuntos banais foram rapidamente resolvidos. A nova pintura da fachada, a manutenção da sauna, a contratação de mais um segurança para o turno da noite. Cada minuto que passava era um torniquete em meu estômago. Antes de encerrarmos, temos um assunto delicado em diversos, anunciou Vitória com falsa relutância. O projetor acendeu, mostrando uma apresentação de PowerPoint meticulosamente preparada. Recentemente, surgiram questões sobre conduta e moral dentro de nossa comunidade. Na tela, apareceram registros de reclamações de moradores, mensagens do grupo de WhatsApp do condomínio e o regulamento interno destacando cláusulas sobre comportamento ético. Uma moradora tem causado desconforto em nossa comunidade ao mentir sobre aspectos fundamentais de sua vida familiar, enganando seu próprio marido sobre a paternidade de seu filho. Alguns vizinhos ofegaram, outros murmuraram em desaprovação. André, sentado do outro lado do salão, mantinha o rosto impassível, mas seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar o braço da cadeira. Como síndica, é meu dever garantir que nosso condomínio mantenha o nível de respeito e dignidade que todos merecemos, continuou Vitória, sua voz melíflua gotejando veneno. Temos entre nós uma pessoa que construiu sua vida sobre mentiras, enganando seu parceiro e prejudicando seu próprio filho com histórias fantasiosas. Ela olhou diretamente para mim, saboreando cada segundo. Cheguei a considerar sugerir sua exclusão do condomínio, mas decidi primeiro trazer a questão à comunidade, para que todos tenham ciência do caráter dessa pessoa. Senti todos os olhares se voltarem em minha direção. O momento que tanto temi e para o qual tanto me preparei finalmente chegara. Minhas mãos tremiam, mas minha voz precisava ser firme. Levantei-me lentamente. O salão inteiro prendeu a respiração. Ok, Vitória, eu confesso, disse, minha voz surpreendentemente clara no silêncio tenso. O meu marido não é o pai do meu filho. Dei uma pausa e depois continuei. O pai dele é o seu marido. César empalideceu instantaneamente. Vitória congelou por um segundo, depois soltou uma risada forçada. Viram só o que temos que aguentar? Agora ela está acusando o meu marido para desviar a atenção de sua própria conduta deplorável. César nem a conhecia antes de ela se mudar para cá. Tem certeza disso, Vitória? Perguntei, abrindo minha pasta. Porque seu marido conhece muito bem tanto a mim quanto ao meu filho. Caminhei até a frente,
determinada a não fraquejar agora. Na verdade, ele mantém um apartamento secreto na Tijuca, perto de onde eu morava antes. Um apartamento cheio de fotos minhas e de Rafael. Entreguei ao síndico substituto as fotos do apartamento que ele projetou com mãos trêmulas. O burburinho no salão aumentou instantaneamente. César levantou-se, pálido como papel, tentando formar palavras que não vinham. Isso não é tudo, continuei, sentindo uma estranha calma me dominar. Seu marido fez um teste de DNA secreto que confirma que ele é o pai de Rafael. Tenho aqui os resultados que encontrei no apartamento dele e também o teste oficial que solicitei recentemente. Projetei ambos os documentos lado a lado. E mais, tenho fotos dele visitando meu filho quando era bebê, tiradas pela nossa antiga babá, que desconfiou dele. Coloquei as fotos de Dona Neide no projetor. Imagens claras de César debruçado sobre o berço de Rafael. A verdade, Vitória, é que seu marido é o pai biológico do meu filho, mas nunca teve coragem de assumir. Ele nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida e depois nos observou à distância por anos, como um voyeur da própria vida que rejeitou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vitória parecia ter sido atingida por um raio. Seu rosto perfeito transformou-se numa máscara de incredulidade, depois de dor, e finalmente de fúria quando a realidade foi se tornando inegável. Ela olhou para César, que continuava paralisado. "É verdade?" ela perguntou, sua voz quase inaudível. Quando ele não respondeu, sua voz elevou-se a um grito. "É verdade?" César finalmente balançou a cabeça afirmativamente, derrotado. A sala explodiu em exclamações chocadas. Vitória cambaleou como se tivesse sido fisicamente golpeada e precisou se apoiar na mesa. "Você me fez acusá-la publicamente, sabendo que ela estava dizendo a verdade?" ela murmurou para César, as lágrimas começando a escorrer e arruinando sua maquiagem impecável. Você me usou para afastá-la? Para manter seu segredo?" A compreensão do que havia acontecido parecia atingi-la em ondas sucessivas de horror. André levantou-se e caminhou lentamente até mim, atravessando o salão como se estivesse em uma bolha separada daquele tumulto. "Está feito", ele disse simplesmente, sem acusação na voz, apenas uma tristeza infinita. "Vamos para casa. Rafael vai precisar de nós." Quando nos dirigimos à porta, César tentou nos interceptar, mas foi contido por 2 vizinhos. "Você precisa me deixar explicar, Luísa. Por favor", ele implorou. Mas que explicação poderia justificar 8 anos de abandono, seguidos por meses de observação obsessiva à distância? Na porta, olhei uma última vez para trás. Vitória havia desmoronado em uma cadeira, cercada por Patrícia e outras vizinhas. Seu corpo sacudido por soluços incontroláveis. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. 2 mulheres traídas pelo mesmo homem, de maneiras diferentes mas igualmente dolorosas. Não havia triunfo em seu rosto, nem no meu. Apenas o reconhecimento mútuo de que ambas havíamos sido peças em um jogo que não escolhemos jogar. Percebi então que minha vingança não tinha o sabor que eu esperava. Não havia vitória real naquela sala. Apenas os destroços de vidas construídas sobre mentiras que agora, finalmente expostas, permitiriam que todos seguíssemos em frente, para o bem ou para o mal. Hoje, 3 anos depois, olho pela janela do meu novo apartamento no Flamengo e vejo Rafael brincando no parquinho com Bianca. Os 2 meio-irmãos riem juntos como se o passado fosse apenas uma história que alguém contou. Vitória e eu nunca seremos amigas, mas encontramos uma trégua respeitosa por bem de nossos filhos. César tenta, com esforço visível, ser um pai presente para ambos. André, meu ex-marido, mas eterno amigo, ainda é a pessoa que Rafael procura quando precisa de conselhos. Quanto a mim, aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é menos cruel que as mentiras que contamos a nós mesmos. Naquela noite de revelações no salão do condomínio Palmeiras, ninguém saiu verdadeiramente vitorioso.
mas talvez todos tenhamos sido, finalmente, libertados.